Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nona rodada aqui do Campeonato Mundial entre o Ding e o Nepo. A gente tem um score aqui, foram 8 rodadas até agora. A gente tem um score de 4,5 para Nepo, 3,5 para o Ding Liren. Nepo na liderança e aquela história. Quem chegar em 7,5 pontos primeiro é o novo campeão mundial. Vai tirar o título das mãos de Magnus Carlsen, que não quis defender o seu título, né? Então, temos aqui esse match, está emocionante, altas partidas, vitórias, tá realmente muito legal, os dois jogando pra cima. E a gente tem aqui mais uma partida histórica nessa importantíssima nona rodada que a gente vai ver agora. Muito bem, galera, mas antes de mostrar a partida, você gosta dessas fotos aqui, ó? Eu tenho usado o Midjourney, que é uma inteligência artificial generativa para fazer as capas dos vídeos e muitos dos trabalhos que eu faço. Essa é a minha página aqui do Midjourney, é o meu perfil, e aonde eu fui aprendendo ao longo do tempo, então sempre melhorando a fazer o prompt correto, a ordem correta aqui para que a inteligência artificial saiba criar as imagens para mim. E você também pode usar isso e muito mais, ChatGPT, Midjourney no seu trabalho e no dia a dia. E aí você se pergunta, mas Rafa, como é que eu faço para começar? ChatGPT eu sei que tá mudando o mundo, Midjourney também, e tá vindo muito mais coisa por aí. E aí que entra o curso da Alura, galera. Aqui a gente tá tendo então o lançamento do curso de Inteligência Artificial Generativa da Alura, onde você vai aprender a dominar o Midjourney e o ChatGPT. É um curso de 8 horas com certificado de conclusão e você será reconhecido no mercado de trabalho por ter essas habilidades, né? E além de tudo, na Alura você tem diversas formações aqui, programação, front-end, data science e por aí vai. Uma matrícula dá direito a todas as formações, a todos os cursos, inclusive o do Midjourney e o ChatGPT que eu mencionei. E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, além de tudo, tem desconto utilizando o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então aproveita já, dá uma engordada no teu currículo, seja para entrar no mercado de trabalho ou conseguir a sua tão sonhada promoção de carreira. Muito bem, fica a dica, vamos ao vídeo, vamos lá. Muito bem, Nepo tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. O Ding Liren responde com E5 e depois do desenvolvimento dos cavalos a gente tem aqui a abertura Ruy Lopes. O Ding Liren vai para a defesa Berlim atacando o peão central e o Nepo que pode rocar e vai para as linhas ali o Wesley So que gosta de jogar isso. Linhas teóricas bem aprofundadas e tudo mais, o Nepo prefere jogar aqui com D3, como costuma jogar Magnus Carlsen. Bispo C5 desenvolve, C3 controla o centro, todo mundo coloca os reis em segurança, e o Ding ataca o centro agora com o lance D5. Temos aqui cavalo de bem em D2 pelo Nepo, o Ding toma o peão central, e depois de retomar o peão central, o Ding segue com A5, ganhando bastante espaço na ala da dama. Nepo segue com A4 e depois de dama E7 e dama C2, as damas se desenvolvem. Falta tirar os bispos e mexer as torres, né? Aqui para os dois lados. E o Ding Liren segue com o lance aqui, então, cavalo B8. O que é isso, Ding Liren? Voltou aí o cavalo, que história é essa, né? Esse lance aí não é uma novidade teórica. Na verdade é o lance mais jogado aqui da posição, saindo da frente do peão de C e remanobrando aí o cavalo para outros lares, né? Então vamos ver como segue. Torre 1 foi jogado, torre aqui em D8. Agora, tentando dominar aí a coluna D, a coluna aberta, H3, H6, todo mundo faz o seu lance profilático. E o Nepo segue manobrando também o seu cavalo com o cavalo em F1. De olho na casa de E3, na casa de F5, várias manobras são possíveis. C6 foi jogado pelo Ding, o bispo atacado volta para a casa de C4 e o cavalo segue aqui para a casa de A6. Bacana o desenvolvimento, jogaram rápido aqui. Os jogadores gastaram 15 minutinhos aí cada um aproximadamente. Cavalo G3 seguiu aqui pelo Nepo e agora dama C7 jogado pelo Ding Liren, trazendo mais uma proteção para os peões, seja na ala da dama e seja o peão central. E agora o Nepo segue com um lance interessante aqui, o lance bispo em A2, colocando aí o bispo, né, longe aí, distante. Um lance difícil aqui da gente imaginar. O lance bispo A2 aqui do Nepo. B5 seguiu agora aqui pelo Ding Liren e dama em E2 jogado pelo Nepo, pressionando o peão de B5, entregando aqui temporariamente o peão de A4. Bastante interessante, aqui é possível capturar o peão, o Ding Liren preferiu atividade, segue aqui com torre B8 e o Nepo segue agora com cavalo H4, com promessas de ataque na ala do rei, já são duas, podemos contar que essa peça também está atacando na ala do rei, 3, 4, 5 peças e
5 a torre não é uma potencial atacante por conta do bispo. Temos 5 peças atacando na ala do rei. Será que o Jing vai segurar essa bronca? Jing segue com o bispo F8 já, trazendo mais uma peça para proteger o seu rei. Dama em F3, Nepo segue avançando e agora coloca a pressão aqui na casa de F6. Começa a existir tema de tomar lá em H6. E o Jing permite isso, segue com B por A4, chamando pra luta, galera. Isso aqui é de arrepiar, né? B por A4 captura um peão e coloca pressão aqui no peão de B2, permitindo o lance bispo por H6 jogado aqui pelo Nepo. Que loucura, né? Aqui a gente tá no lance 20 e realmente aqui eles estão indo pra luta, indo pra cima um do outro. É interessante de ver. E aqui já quase 1 hora já gastaram aqui no relógio para fazer esses 20 lances. Cavalo C5 foi jogado aqui pelo Jing Liren. Ele não captura aqui o bispo, não se compromete em detonar aí a estrutura de peões aqui do seu rei. Segue manobrando o cavalo, pesando para cima agora aqui do peão central, trazendo uma proteção para o seu peão de A4 também, melhorando aqui dentro da casa de A6 para o bispo. Enfim, várias coisas acontecendo. E o Nepo segue aqui indo para cima, galera. Cavalo G6, aproveitando agora vários temas existindo aqui, né? Primeiro que esse cavalo, ele tá livre para ir para casa de G6, afinal de contas o peão de F7 está cravado. E também fica com essa posição interessante, onde o Nepo tem as 2 peças aqui atacadas. No entanto, essa não pode ser capturada por conta da cravada. E aqui não é bem um sacrifício, seria uma troca de peças detonando os peões aí do Jing. O Jing deixa quieto, deixa como tá. Pega o peão lá de B2 e agora, de repente, começa a existir até a possibilidade de tomar o bispo e depois tomar o cavalo, né? Então o Nepo tem que tomar alguma decisão aqui. Ele vai para o melhor lance, cavalo por F8, computadores apontam aqui uma confusão com o lance torre D3, o bispo volta, e aí tem um cavalo B3, aqui o computador gosta de fazer uma... Se fosse o MVL aqui, o Maxime Vachier-Lagrave ia jogar torre D3 aqui, ia deixar esse cavalo aqui que não tem mais como voltar, deixa ele aí, cozinha ele aí, e aqui poderia seguir dessa maneira. O MVL jogaria dessa forma, o jogador francês, né? Jogaria dessa forma sem pressa de recuperar aqui o cavalo e seria uma maneira... apenas mais artística de continuar, mas tão boa quanto a continuação simples que seguiu torre por cavalo. É tão bom quanto a partida seguiu agora com o bispo G5 aqui pelo Nepo. E esse lance é esperto, porque aqui começa a existir um tema que é o seguinte: o bispo quer voltar para casa de C1, atacar a torre e depois vir para casa de A3, e não é muito fácil de defender aqui o cavalo. Só que o Nepo joga o lance bispo G5, provocando o lance cavalo H7, de forma que agora o cavalo tá longe para defender o seu amiguinho, e segue com esse combo agora com bispo C1 atacando a torre. Torre B5 foi jogada e agora bispo em A3, colocando pressão, e existe ameaça de agora atacar essa torre, jogar, por exemplo, aqui um lance bispo C4, atacar a torre, e como é que vai continuar protegendo aqui o cavalo? Jing Liren tem problemas na posição, problemas práticos, ele segue com o lance torre E8, a partida segue com bispo C4, e agora o que fazer? Né? Porque a torre está atacada, se a torre sair daí cai o cavalo, o que o Jing Liren vai fazer, meus amigos? O Jing segue com o único lance da posição, bispo E6, e aqui ele está propondo o bispo toma, peão toma, que parece bom demais. Poxa, bispo, né, capturar uma torre aí, ganhar uma qualidade. No entanto, as pretas vão ter muitos peões na ala da dama, uma maioria de 3 peões contra 1 na ala da dama, e pode sim ser algo muito perigoso e trazer possibilidade de vitória para as negras, sim. Né? Então aqui a posição é muito perigosa, e o Nepo vai surpreendentemente... faz o lance bispo por E6 aqui, surpreende o mundo, né, com esse lance, que é uma ideia bem bacana de ganhar a casa de F5 aqui para o cavalo dele, uma ideia bem dinâmica. Então a gente tá vendo aqui realmente um mundial muito sofisticado, né? Seria possível tomar, mas o Nepo, que tem a liderança no torneio, não quer correr o risco aqui, né, de perder essa partida. Ele pode, de fato, se não achar os melhores lances, ele pode sim perder, e as pretas podem encontrar um contra-jogo
violento a longo prazo com esses peões na ala da dama. O Nepo respeita aqui, mas também com ideias muito interessantes. Segue com bispo por E6, cavalo por E6 e o cavalo ganha a casa de F5. O cavalo do Kasparov é chamado o cavalo nessa casa de F5, um cavalo extremamente perigoso, né, que fica aqui sondando toda a posição, perigo demais. Jing Liren segue com o melhor lance da posição, o único lance da posição, que é o lance C5, né, não permitindo aqui esse duplo de cavalo, que era uma ameaça também aqui na posição, afinal de contas, existe a cooperação aqui entre o bispo e o cavalo, portanto o C5 foi jogado, e agora a dama volta para E2, atacando a torre, pressionando aqui, o bispo continua pressionando o peão. Jing Liren segue com torre B3, um belíssimo de um lance, pressionando o bispo, pressionando o C3, a partida segue aqui com dama C4, agora atacando o peão, atacando em C5, fazendo pressão aqui também na torre, e aqui o Jing Liren joga com dama C6 e aparentemente protegeu o mundo, né? Tá tudo protegido aqui. E o Nepo segue agora com o lance bispo C1. Esse lance dá liberdade agora para a torre, existe uma pressão no peão de A4 e também, né, agora o bispo aí vai poder jogar para outros horizontes. A partida segue aqui com o cavalo em F6, o Jing Liren traz o cavalo de volta, temos dama por peão, dama toma, torre toma, e aqui torre por C3. Fabiano Caruana também considerou nas suas análises que eu estava acompanhando ao vivo, o Fabiano Caruana também considerava o lance torre A8, e ele dizia aqui uma continuação bastante interessante, torre A8 protegendo esse peão que pode fazer a diferença na partida. No entanto, aqui o lance cavalo E7 seguido de cavalo C6 pode buscar uma igualdade. No entanto, se jogasse bispo D2 aqui para proteger o peão, o Caruana encontrou uma linha muito interessante com o lance C4, tentando entregar esse peão para poder avançar com o peão passado, além de ganhar uma importante casa para o cavalo aqui em C5, né? Então a posição é muito perigosa, torre A8 de fato é um lance a ser jogado, mas como a gente viu, a ideia de cavalo vindo para C6 seria um recurso aqui bastante bom para as brancas. Então, por isso nessa posição o Jing prefere ir para a luta aqui. Torre por C3 foi jogado, bispo B2 ataca todo mundo. Torre B3 foi jogado agora pelo Jing, bispo por E5 toma o peão e aqui torre B4 no limite. Indo para o contra-jogo para cima agora do peão central e atacando a torre. E se a torre acabou aqui capturando em A5, se a torre toma aqui em B4, é o sonho aqui das negras, que vão conseguir juntar aqui os peões, ficar com 2 peões passados e conectados, podendo dar chances de vitória aí para o Jing Liren. Por isso não pode escorregar, aqui o Nepo segue com torre por A5, torre por E4, captura o peão, torre por E4, cavalo por E4 e tudo parece aqui um pouco mais calmo, mas a posição ainda é muito, muito perigosa. Existe uma pressão forte ali em G7. O Nepomniachtchi segue agora com torre A4, esse lance não apenas ataca o cavalo, mas está de olho sim na casa de G4. Posição muito difícil e o Jing Liren aqui vai para uma decisão, a primeira decisão muito difícil aqui do Jing Liren. A gente está no lance 38, o Jing Liren está bem no relógio, ele precisa fazer mais 2 lances para ganhar mais tempo no relógio, mais 1 hora no relógio. E aqui, galera, é muito difícil de achar um lance, tá? É muito difícil de achar um lance nessa posição. Por exemplo, o G6 aqui seria muito perigoso, as brancas ficariam muito bem depois de um cavalo H6 aqui, vai explorar todas as debilidades aqui em torno do rei. A longo prazo pode dar vitória aqui para as brancas. Então não pode vacilar aqui, é meio difícil de achar, realmente difícil de achar um lance. Por exemplo, o cavalo G5 seria possível de jogar, mas aqui o cavalo vai ficar muito recuado e as brancas podem tentar também alguns ataques, inclusive sacrificar lá em G7 no futuro para cravar o cavalo, dependendo da posição e tudo mais, né? Então a posição requer muitos cuidados e o Jing Liren toma uma decisão espetacular. Jing Liren vai para o lance cavalo D4, sacrificando um peão. Olha a confiança que o Jing Liren tem nos finais. Ele vai sacrificar um peão, jogar com um peão a menos, porque ele acredita que pode ter bons recursos defensivos aqui. A partida seguiu com o bispo toma, afinal de contas o bispo agora está atacado. Bispo toma, peão toma, torre toma, e o Jing Liren vai jogar esse final com um peão a menos. Um final cheio de perigos. Jing Liren segue com G6 atacando o cavalo volta para E3 e agora rei G7. Conseguirá Jing Liren segurar a bronca aqui? A torre B4 foi jogado pelo Nepo e agora cavalo G3, os jogadores chegaram aí no lance, passaram já do lance 40 e agora esse lance cavalo G3 do Jing Liren, que é um lance muito, muito, muito interessante.
Esse lance bloqueia os peões e começam a existir temas aqui, por exemplo, se esse cavalo for longe demais, a torre poder atacar lá em E1 e poder ter alguns temas aqui de cheque perpétuo ou até das pretas ganhando peça, dependendo da posição, né? Então, realmente, cavalo G3, que lance, né? E se aqui trocarem os cavalos, é tecnicamente um final empatado, apesar do peão a mais das brancas, é um final conhecido aqui por ser empatado, né? Em finais básicos aqui de torre e peão. Então, galera, cavalo G3, que lance do Ding Liren, dizendo, realmente colocando dificuldade aqui pro Nepo, não deixando o Nepo começar a gostar, né, da posição, começar a avançar com seus peões aí e tudo mais. Então, cavalo G3 bloqueia tudo. Torre B7 foi jogado, o cavalo volta para F5, mais um lance muito corajoso do Ding Liren, porque aqui ele tá propondo jogar um final, galera, com peões dobrados e um peão a menos. Aqui o Ding Liren mostra realmente que ele confia na sua técnica de finais, porque, galera, é muito perigoso jogar esse final, né? Onde as brancas têm um peão passado na coluna H, um peão a mais. De fato, é um final tecnicamente empatado, mas você tem que estar muito... Aqui já não é um final básico, não. Aqui é um final bem sofisticado e o Ding Liren propõe isso mais uma vez. Então ele sacrificou um peão e tá propondo jogar um final aqui com peões dobrados e um peão a menos. Tá manjando tudo de finais do Ding Liren. E o Nepo, ele quer ganhar. O Nepo quer ganhar, ele não quer trocar peça, segue com o cavalo G4. O Ding Liren propõe trocar as torres. Mais uma decisão arriscada do Ding Liren, porque com trocar os cavalos, o final é até que tranquilo de jogar. Não com os peões dobrados, mas normalmente. Agora, trocando essas torres, começa a ficar perigoso demais, porque as brancas podem sim criar um peão passado e pode fazer a diferença. Mesmo assim, mais uma decisão aqui muito confiante do Ding Liren, e o Nepo não quer trocar nada, ele quer ganhar. Quer ganhar no longo prazo. Torre B5 foi jogado, torre E1 com cheque, agora o rei vai para H2. Torre pressiona o peão aqui, torre B7 indo para o contra-jogo. Por enquanto aqui o peão está defendido. Cavalo D6 ataca a torre vai para 7 e rei F8 jogado aqui pelo Ding Liren. O Ding vai segurando, vai se segurando do jeito que pode. Rei G3 foi jogado, F5 aqui compromete um pouco, né, o avanço aí do peão, mas ataca o cavalo. Será que o Ding Liren sabe o que ele tá fazendo? Rei F3 jogado, o Nepo agora deixa o cavalo, vai pra cima da torre do Nepo, do Ding Liren. O Ding Liren segue com torre E7, mais uma vez propondo trocas, e o Nepo não quer trocar nada. Torre A8 com cheque. Uma batalha épica! O Nepo quer ganhar aqui, ele vai se lembrando da partida do Mundial que ele jogou contra o Carlsen, que teve 153 lances e o Carlsen foi ali insistindo e conseguiu a vitória contra o Nepo. E o Nepo vai querendo fazer a mesma coisa aqui contra o Ding. Torre agora cobre, temos agora, portanto, a troca aqui das torres e o jogo continua, galera. Vocês vão ver que isso daqui vai ficar perigosíssimo daqui a pouco. Cavalo E5 foi jogado. Olha que perigo que já começa a existir na posição. Não existe uma maneira de defender esse peão a não ser avançá-lo, o que, de certa forma, as pretas não querem fazer com o rei tão longe. G5 forçado jogado agora aqui pelo Ding. E aqui o Nepo vai para esse lance monstruoso H4, entregando o peão agora G por H4 para ganhar acesso aqui com o rei, pressionar o peão de F5, ganhar aqui acesso aqui com o rei. E a posição é perigosa demais, galera. É muito fácil perder aqui de negras. Se fizer aqui um lance errado, acabou aqui a partida. Por exemplo, um lance lógico aqui seria jogar cavalo E4, um lance muito lógico. Perde no ato. Perde a partida, cavalo E4. Cavalo E4 ataca o peão de F2, uma tentativa interessante. No entanto, o cavalo D3 protege, mantém a pressão para cima do peão. Cavalo D6 parece que vai proteger, mas o rei tá longe demais. O rei vem pra casa de E5, tudo bem no limite, dá pra segurar tudo, mas não dá na prática por conta de cavalo em F4, atacando agora a casa de G6, atacando o peão de H4 e não tem o que fazer, né? O rei aqui é um Zumbislândia, Zugzwang, né? As pretas têm que continuar defendendo aqui o cavalo. Cavalo G6 chega e aqui a gente tem um final vencedor para as brancas. Então, é possível errar aqui, momento crítico. O Ding Liren pensa muito nessa posição, pensa muito. E, galera, só tem uma possibilidade aqui, que seria jogar com lance rei E7, bastante difícil essa linha, cavalo G6, rei F6, vai cair em H4 e com muita precisão as pretas podem lutar pelo empate.
ou um lance impossível do ser humano enxergar, que é o lance H3 aqui, que seria também um recurso segundo os computadores, daria para jogar esse lance e tentar o empate. O Ding Liren, meus amigos, ele joga o lance H3, meus amigos, exclama duas, que é isso? Um lance que nem o Caruana considerou, nem o Robert Hess, outro grande mestre. Um lance simplesmente brilhante aqui do Ding Liren, um lance onde chocou, todo mundo falou, como assim? Aí olhava pra Barrinha, a Barrinha não mexeu, né? Dizendo que é um bom lance aí pras negras. De fato é o lance sugerido aqui pelas engines. Um lance brilhante aqui do Ding Liren, cujo objetivo é separar os peões conectados são sempre muito fortes, e a ideia agora é separar esses peões e jogar esse final com um peão a menos. Que é isso, meus amigos? A partida seguiu com o rei E7, agora o Ding traz o rei. Cavalo cheque, o rei chega na casa de F6 e de fato a gente começa a perceber como faz diferença aí os peões estarem separados, né? O Ding Liren segue agora atacando o peão, segue com o cavalo aqui atacando o peão de H, o peão de H sobe, cavalo tira o rei aí de perto, joga o rei pra longe e aqui o Ding Liren tem a sua fortaleza. Nepo segue colocando problemas, rei encosta no cavalo, o cavalo volta e aqui, galera, mais uma vez, o Nepo dá a oportunidade do Ding Liren jogar tudo pelo ralo. Porque cavalo por F4 é um lance que a ansiedade manda fazer. No entanto, esse final é um final vencedor para as brancas. Não tem como segurar esse final aqui. As brancas vão flanquear aqui o rei e vão para esse final aqui completamente vencedor, né? O rei aqui na frente do peão. Não tem como segurar aqui esse final. Você pode simplesmente avançar o peão, jogar aqui o rei para E6 e não tem como parar. Bem jogadinho, né? Só não pode aqui avançar, por exemplo, né? Até pode. Aqui até avançar ganha. Então, mas bem jogadinho aqui, as brancas vão ganhar esse final. Então, o momento mais uma vez perigoso. O Ding Liren segue confiante aqui com o cavalo B4, não cai nessa armadilha. Centraliza o rei protege o cavalo. Agora o cavalo tenta afastar a proteção ali do cavalo de F4. O rei encosta aqui no cavalo, momento tenso, calma. Aqui o Ding Liren tranquilamente bota a pressão no peão de F3. Aqui cavalo vem da cheque, o rei sai, rei E3 ataca o cavalo do Ding Liren. Eles seguem na luta, galera. Que é isso? Uma batalha épica aqui entre esses jogadores. O Ding Liren vai tentando algumas repetições aqui, vai tentando repetir a posição. Mas o Nepo dá um jeito de evitar aqui as repetições. Encosta no cavalo, o cavalo foge. Mais uma vez, será que pode trocar aqui esse cavalo? Não pode, esse final aqui é vencedor para as brancas. Tem um peão passado distante, vai fazer toda a diferença aqui nesse final, né? Por exemplo, aqui rei F4, simplesmente rei F2. Aqui o rei não tem acesso a nenhuma casa, teria que voltar para E5. O rei entra aqui na casa de G3 e aqui já era, né? O rei vai para F6, o rei ganha a casa de F4 e mais uma vez a gente tem aquele final onde a gente viu que seria um final vencedor aqui para as brancas, né? Por isso a partida seguiu com o cavalo E6, o Ding Liren não cai nessa de novo. Rei G3 foi jogado, rei F6 e a gente já tá no lance 75 agora com o lance rei G2. Rei G7 jogado e aqui eles vão na luta, o Ding avança o peão e a luta continua. Que loucura, galera! Lance 80 e aqui depois de cavalo por F3 e cavalo por F4, guardando peças na caixa, temos aqui finalmente, muitas horas depois aqui de partida e 82 lances depois, ambos os jogadores concordam aqui no empate. Um empate forçado, né? A não ser que você quisesse jogar aqui, as pretas estão ameaçando sacrificar o cavalo, rei cavalo contra rei empate, jogar um H5 aqui, qualquer coisa, mas não vai dar boa isso aqui, né? Aqui o rei tenta proteger, o cavalo vem para E5, dá para jogar mais alguns lances, mas não faz nenhum sentido. Esse peão aqui, cedo ou tarde, vai cair, né? Seja o rei capturando, seja sacrificando o cavalo, não tem como, né? Muito bem, galera, uma partida épica aqui na nona rodada, Ding Liren mostrando que tá sim no match, né? A gente aí tá, portanto, agora 5-4 para o Nepo. Tudo pode acontecer, ainda tem um caminho aí para se chegar em 7,5, né? Seja pro Nepo, seja pro Ding Liren. Ding Liren tem o peso, sim, de tentar equilibrar aí o match. O Nepo vai tentar, muito provavelmente, manter ali, né, a velocidade de cruzeiro ali para ir empatando ali e se tornar campeão sem nenhum risco. Mas o Ding Liren tem mostrado que ele consegue ficar melhor nas partidas, em algumas partidas é questão dele conseguir converter agora, né? E ele já tem a confiança de que as caretas do Nepo, né, já não são tão
pode ser um blefe, ou pode ser que não tenha sido um blefe, mas não era tão precisa aquela careta, né? Então eu acho que o Jing vai ficando cada vez mais confiante, tudo pode acontecer nesse Mundial. E é isso, galera, a gente segue cobrindo as partidas, espero que você tenha gostado aí da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!